Graça e paz. Que bom ter você aqui mais uma vez conosco no canal da Igreja Batista Central em Bocaiúva. Que alegria poder compartilhar o Evangelho com você, podermos estar ao redor do Evangelho. Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 13, diz que: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pergunta: como você tem lidado com o pecado em sua vida? Sabe, podemos falar sobre a cura do pecado, sobre o poder do Espírito, sobre o fato de participarmos de forma ativa na luta contra o pecado. Mas Paulo escreve nesse texto que é necessário mortificar o pecado, as práticas do pecado em nossa vida. Isso inclui pecados óbvios que queremos evitar, como também os mais sutis, os quais nós somos propensos a ignorar. Muitas vezes usamos a expressão: irmão, afinal ninguém é perfeito, como nossa desculpa, e assim nos esquecemos ou fingimos que não estamos em uma guerra. Entretanto, a verdade é que estamos numa guerra. E uma das tristes evidências desse fato é nosso semblante de derrotados. Mas não precisa ser assim, não é, querido? Embora alguns pecados necessitem ser tratados de forma especial, algumas orientações se aplicam a todos os pecados. O teólogo chamado Jerry Bridges destaca as seguintes orientações em relação ao pecado. Ele diz: lide com o pecado sempre no contexto do Evangelho. Por quê? Nossa tendência é esquecer o Evangelho assim que começamos a lidar com o pecado em nossa vida. Sem o contexto do Evangelho, seremos derrotados. No contexto do Evangelho, somos lembrados de que Deus não somente perdoou os nossos pecados, mas também nos creditou a justiça perfeita em Cristo Jesus. Em todas as situações que temos sido desobedientes, em áreas de nossa vida que não temos honrado o Senhor, Jesus foi perfeitamente obediente. Enquanto lutamos para matar os nossos pecados, devemos ter duas verdades em mente. Primeiro, nossos pecados estão perdoados. Segundo, Deus nos aceita como justos, por causa da vida impecável e da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Não existe motivação maior para lidarmos com o pecado em nossa vida do que compreendermos essas duas verdades gloriosas do Evangelho. Ele também nos ensina: lide com o pecado na dependência do poder capacitador do Espírito Santo. É somente pelo Espírito de Deus que mortificamos os pecados em nossa vida. Mas assim como ocorre no caso do Evangelho, quase sempre nos esquecemos disso e recorremos à nossa própria força. Lembremos, não importa o quanto nos fortaleçamos, iremos sempre necessitar do poder habilitador do Espírito Santo. Portanto, cultivemos uma atitude de dependência contínua do Espírito Santo. Lute com o pecado, lutando de modo prático contra o pecado. Dependência e responsabilidade são duas verdades que temos dificuldade de manter em equilíbrio em nossas vidas, mas a Bíblia ensina exatamente isso. Nossa tendência é salientar uma e esquecer outra, mas devemos manter as duas. Devemos dar todos os passos práticos na luta diária contra o pecado e devemos fazer isso na total dependência do Espírito Santo. Lide com o pecado, identificando as suas áreas de atuação. Isso exige humildade e disposição de encarar o pecado, e para isso nós precisamos de uma total dependência do Espírito Santo. Lide com o pecado. Isso exige humildade. Quais são as situações, lugares, períodos, conversas, programas, contextos que abrem portas e desencandeiam pecados em nossa vida? Se prepare para circunstâncias ou eventos que são gatilhos em relação ao pecado. Isso pode ajudar nessa guerra. Lide com o pecado aplicando o Evangelho. Encha-se do Evangelho.
Ore para que Deus o use e o fortaleça na luta contra o pecado. O salmista um dia bradou: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar significa reservar para necessidades futuras. É claro que não existe nenhuma mágica na memorização de textos bíblicos. Eles devem ser aplicados à vida na dependência do Espírito. Lide com o pecado orando continuamente pelos pecados que você tolera na sua vida. A oração é uma das armas mais importantes na luta contra o pecado, pois é por meio dela que reconhecemos a presença, a insistência de pecados em nossas vidas, assim como reconhecemos também em oração a nossa dependência total de Deus. Oremos, planeje tempos, jornadas de oração, momentos a sós com Deus, mas faça também orações rápidas, relâmpagos, pedindo socorro ao Espírito Santo, sempre que você se deparar com alguma situação que é um gatilho para o pecado. Lide com o pecado, contando com a ajuda de irmãos maduros, que possam te mentorear em relação à sua fé. A Bíblia ensina que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Se desejamos avançar na nossa batalha contra o pecado, temos que ser vulneráveis e responsáveis uns pelos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros. Por fim, lembremos sempre que o nosso coração é um campo de batalha entre a carne e o espírito. Nessa batalha, a carne levará vantagem algumas vezes. Ao mirar um pecado, em especial na intenção de matá-lo, às vezes a situação ficará pior ou ao invés de melhor. Anime-se, faz parte da batalha. O Espírito Santo usará a sua desobediência e derrota ocasionais para fazê-lo enxergar a profundidade de seus pecados sutis e levá-lo a entender o quanto você depende do poder do Senhor. Lute sempre na dependência do Espírito, na dependência do Senhor, e você alcançará grandes vitórias em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.